cartografia é uma área da ciência que produz os mapas, as cartas e as plantas, né? A diferença de mapa, carta e planta está no seu tamanho. O mapa é o maior, a, a carta é média e a planta é menor. Então, o mapa vai ser em relação a cidades, estados, o próprio planeta. Ou a carta vai ser uma região menor, pode ser uma fazenda, pode ser uma região de uma cidade, e a planta já é menor, né? Vocês já ouviram, né, falar de comprar imóvel na planta. Então, pode ser de um apartamento, pode ser de uma casa. A cartografia tem como objetivo representar a Terra. Então, o mapa ele é uma representação da Terra. Ele tenta representar o mais próximo do real a Terra. E para que você entenda essa representação, tem uma série de símbolos que você tem que saber no mapa. Por exemplo, a rosa dos ventos, que vai dar a indicação de norte, para você saber os pontos cardeais, né? Porque, apesar de que muitos acreditam, a parte de cima do mapa não é sempre o norte, né? O norte pode estar do lado, né? Se você tiver um papel quadrado, né, como que você vai saber qual que é essa parte de cima, né? Já que se você acreditar que o norte esteja na parte de cima. Então, tem que ter a indicação de para onde é o norte ali naquele mapa para você saber, né? Para você poder, por exemplo, não adianta você ter uma bússola e saber para onde é o norte se você não tem indicação no mapa para onde é o norte. Então, esse mapa não vai servir para nada. Outra coisa que pode fazer com que você se confunda é a escala. A escala ele vai ser uma representação que vai estar ali pertinho da indicação do norte. Ele vai mostrar para você o que 1 centímetro daquele mapa representa na realidade. Por exemplo, se eu fizer um mapa muito grande, de uma área pequena, essa escala ela vai estar mostrando ali que 1 centímetro daquele mapa representa alguns metros. E se eu fizer um mapa muito pequeno de uma área muito grande, essa escala vai estar mostrando que naquele mapa ali, 1 centímetro representa muitos metros ou muitos quilômetros. Então, se você ver um mapa mundi, você vai ver na escala lá, você vai ver a escala mostrando que 1 centímetro são muitos quilômetros. E representa muitos quilômetros. E de uma cidade, você vai ver que 1 centímetro daquele mapa representa, na realidade, poucos quilômetros, ou até metros. Então é importante, se você não tem a escala, você não tem como saber. Por exemplo, se você pega um mapa, vamos supor, vamos fazer uma brincadeira, você está lá no Largados e Pelados, aí te entrega um mapa dizendo que você deve caminhar numa determinada direção e não tem a escala daquele mapa. Se não tiver escala, aquela caminhada poderia durar algumas horas ou durar dias, né? E como que você vai se preparar para essa caminhada se você não sabe se são quilômetros ou são metros essa caminhada, né? Então, por isso que tem a importância da escala. Então, porque se não tiver uma escala nesse mapa, ele não vai estar representando a realidade, ele não vai ser uma representação da realidade. Se não tiver a rosa dos ventos, ele não vai ser uma representação da realidade, porque você vai ter a realidade ali distorcida, muito distorcida. E outras coisas importantes no mapa está na legenda, que são uma série de símbolos que, se você não tiver a legenda para dizer o que significa cada símbolo, você não vai conseguir compreender aquele mapa, não vai ser uma representação fiel da realidade. Então, a capacidade da cartografia de produzir informações precisas e articuladas sobre determinada realidade geográfica por meio da elaboração de mapas que retratam de forma precisa a realidade lhe confere, inclusive, um caráter estratégico, né? A cartografia nasceu na guerra, né? A geografia também é produto da guerra, né? Nasceu para fazer a guerra. O processo de elaboração de um mapa envolve o uso de uma série de tecnologias para levantar dados da área que será representada, envolvendo, entre outros elementos, fotos aéreas e imagens obtidas por satélites artificiais.
Hoje está muito mais fácil isso, né? A gente sabe que a cartografia ela não é uma ciência recente, é uma ciência antiga. É, os mapas antigos eles fugiam bastante da realidade. Por quê? Não havia esse amparato tecnológico. As imagens de satélite ajudam muito. As fotos aéreas, né, que também são importantes. Nós temos aí, ó, é diferente, imagem de satélite de foto aérea. Né? A foto aérea é feita por um avião. A imagem satélite vem lá do satélite fora da atmosfera terrestre. Então isso contribuiu muito. Agora você imagina como que era produzido o mapa quando a gente não tinha imagem de satélite e nem foto aérea, né? Os navegantes lá. Então, quando você vê aqueles mapas antigos, realmente ele parece todo distorcido, mas aproximam-se da realidade, né? Isso mostra, né, a qualidade dos cartógrafos naquela época, né? Não, comparando com hoje, eles são bem longe da realidade, mas para a época, se você analisar a época, né, era uma produção fantástica. A pessoa que produzia aquilo era fantástica. É, e naquela representação, né, para representar a realidade, tinham pessoas que eram contratadas para fazer desenhos naquele mapa. Né? Então, por exemplo, eu preciso acreditavam, né, que naquela época, em alguns lugares do oceano, tinham feras que devoravam o navio. Então aí o cartógrafo levava esse mapa para que alguém desenhasse uma fera ali naquele mapa. Então os mapas eram até mais, assim, mais cheios de desenhos naquela época do que são hoje. Né? Eram praticamente obras de arte, um mapa ali da Idade Média, da Antiguidade. Para viabilizar a sua leitura, os mapas devem conter, né, título. Né? Se eu não tenho um título, eu não tenho como saber o que está sendo representado ali. Então, posso ter um mapa, por exemplo, um mapa do Brasil, regiões, né? Um mapa político, que mostra os estados. Eu posso ter o mapa com as regiões do IBGE. Então, se eu sou uma pessoa leiga e eu não tenho o título lá, né, por exemplo, eu não sou do Brasil, eu olho lá, está dividido nas regiões, eu vou achar o quê? Eu vou achar que o Brasil é dividido em 5 estados, né? Na verdade, são 5 regiões. Então, se eu não tiver o título, eu não tenho como saber o que está sendo representado naquele mapa. A legenda que eu falei para vocês que vai lá na base, a escala, que foi o que eu falei no início, pois são eles que asseguram a interpretação precisa por parte do seu usuário e das informações contidas no mapa. Tudo isso aqui eu falei na introdução. Se você não tem, né, então, para definir bem isso, mapa é representação da realidade. E ele aproxima-se muito ou até 100% dessa representação da realidade. Mas se eu não tenho legenda e eu não tenho escala, essa representação não vai ser precisa. A interpretação que você vai fazer daquele mapa não será precisa. Foi o exemplo que eu dei. Se eu não tenho a legenda e a escala, como que eu vou interpretar se eu vou naquele caminho que está sendo representado naquele mapa, se eu vou andar algumas horas ou se eu vou ter que andar vários dias? Então, para viabilizar a leitura do mapa, nós precisamos ter título, legenda, escala, e no que não foi citado aqui no slide, mas é super importante, a rosa dos ventos, que a gente conhece como rosa náutica, rosa dos navegantes, ou simplesmente a indicação de norte, pelo menos, porque vocês são muito inteligentes, a partir do norte vocês sabem para onde é o leste, para onde é o oeste, para onde é o sul. Então a legenda é o elemento que contém a explicação sumária do significado dos símbolos. Então vai ter uma série de símbolos lá no mapa. Símbolos e cores, né? Vai ter um aviãozinho que vai representar o aeroporto, vai ter uma linha tracejada que vai representar uma ferrovia, vai ter uma linha vermelha que pode representar uma estrada. Aí tem variação, pode ter a estrada asfaltada, a estrada sem asfalto, e é uma série de símbolos, são muitos símbolos, e se você não tem a legenda, você fica perdido. Né? Alguns símbolos, como esse que eu falei para você, por exemplo, um aviãozinho lá representando o aeroporto, né?
pode já estar na cabeça das pessoas, mas nem todos, né? Porque são uma série de símbolos. Você pode ter, por exemplo, um mapa representando a produção agrícola do Mato Grosso, né? O que é produzido em cada região. Vai estar lá o desenho do produto que é produzido, né? Então, dependendo do para que serve aquele mapa, ele vai ter uma série de símbolos que podem ser usados para representar, fazer essa representação da realidade. Então, nós precisamos ter a legenda. A legenda é extremamente importante para nós. Agora, já encerrando aqui, acabou dando o tempo certinho, 9h30. Encerrando aqui, nós temos os exemplos, né, de alguns símbolos que são representados aí na, na legenda, né? Por exemplo, aqui que eu falei para vocês. Autoestrada, né? São as rodovias onde estão mais grosso. Estrada pavimentada um pouquinho mais fino. Estrada sem pavimentação, né? Tracejadinho. Então, né? A pessoa tem que ser muito crânio para saber, né, o que significa cada coisa, ou interpretar de cabeça, né? Isso aqui deve ser uma autoestrada, isso aqui deve ser uma estrada, né? Então, por isso que tem a importância de ter a legenda para dizer o que significa cada coisa, cada representação ali no mapa. Então, aqui nós temos uma série de exemplos. Trilha, olha só, o caminho é diferente de trilha. A trilha tem tracejado menor, o caminho é um tracejado maior. Né? O nome das estradas, né? O prefixo de cada rodovia, né? Estrada de ferro que eu falei para você, uma linha com tracejadinhos, né? Então, uma série de informações que você precisa ter. Então, se você tem só esses desenhos aqui no mapa e não tem a legenda para dizer o que significa cada um, você vai ficar perdido, completamente perdido. Isso aqui é só um exemplo. Existe uma série de desenhos que podem ser colocados no mapa, símbolos, né, que são colocados no mapa. Aqui do lado você vê, né, uma representação da altitude, né? No mapa ali não dá para você ver a altitude. Então aqui você percebe a altitude. Um exemplo de altitude por exemplo, o Mato Grosso, Cuiabá. Cuiabá, todo mundo fala, Cuiabá é muito baixo, né? Mas baixo entre aspas, né? Cuiabá está num buraco, tá? Entre aspas. Nós estamos acima do nível do mar. O que acontece é que as regiões ao lado de Cuiabá são muito altas. Então, Cuiabá não é muito baixo. Na verdade, nós estamos cercados de lugares muito altos. Nós poderíamos dizer que Cuiabá é muito baixo se nós estivéssemos abaixo do nível do mar, e não estamos abaixo do nível do mar. Então, são nossos vizinhos que são muito altos. Então, não é Cuiabá que é muito alto. Então, essa falsa impressão você tira quando você analisa essa informação que é contida em um mapa. Então, por hoje é só. Nós vamos ter outra aula de cartografia e obrigado a todos pela atenção e fique com Deus e cuide-se bem. Tchau.